Cruzeiro fez o esperado, né? Jogou ali o básico, o manobol mais uma vez prevalecendo. Eu sempre falo isso aqui, tem gente que não gosta, mas o próprio Mano Menezes não acha ruim não, tá, gente? O próprio Mano Menezes Manobol ganha, né? Ele acha que é interessante você ter um estilo de jogo com o nome dele, né? E pro cara ter um estilo de jogo com o nome dele, ele tem que ser muito bom, né? Você batizar realmente um estilo de jogo com o nome do treinador, o cara tem que ser bom. E o Mano realmente, mais uma vez, faz valer o seu estilo e faz valer mais uma vez aí a vitória, né? Vitória que eu digo, a taça pro Cruzeiro, merecido, né? Se a gente pegar os números do Cruzeiro, melhor time do campeonato realmente, né? Fez valer isso aí. Mas eu acho que, por outro lado, o Atlético tira boas lições desse Campeonato Mineiro, né? Principalmente dessa final. Se a gente recortar a campanha do Atlético até a semifinal e esses 2 jogos da final, o Atlético tira boas lições aí pro restante do ano, viu? Como a gente falava aqui, eu falei isso muito, principalmente quando o Atlético tava naquela draga, tomando taca atrás de taca, principalmente na Libertadores, eu falei, o time do Atlético não é tão ruim quanto parece. E eu acho que nesses 2 jogos deu pra mostrar que o time realmente não é aquela desgraceira toda que se pintou, né, nesses primeiros meses aí do ano. Pois é, Everton, o Cruzeiro é um time mais organizado, mas serviu não só pro Atlético esses 2 jogos das finais do Campeonato Mineiro, mas também pro Cruzeiro, porque pelo que a gente pôde acompanhar, principalmente lá em loco, vendo tudo de perto ali, o Atlético dificultou muito, valorizou muito essa conquista do Cruzeiro. Dentre os times que o Cruzeiro pegou aí, a gente pode dizer que foi um dos times mais complicados até aqui. O Cruzeiro que segue invicto aí na temporada, ainda não conheceu, não sabe o que é perder em 2019. Teve essas dificuldades aí nos 2 jogos das finais do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro então sagrou-se campeão aí, buscou o seu 38º título da competição, mas de maneira que todo mundo imaginava antes das finais, principalmente pelo atual momento do Cruzeiro, pelo momento que o Atlético atravessava, que a coisa seria, entre aspas, aí mais fácil pro Cruzeiro, que o Cruzeiro poderia golear, e deixando bem claro que em momento algum, quando você aponta um time como favorito, quer dizer que aquele time será o campeão. Quando você aponta um elenco como o melhor elenco do país, como um elenco que vem jogando o melhor futebol, não significa que esse elenco vai ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, porque é futebol, viu, Everton? Mas o próprio técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, disse isso, que o Cruzeiro aprendeu muito com esses 2 jogos das finais do Campeonato Mineiro. Foram jogos duríssimos, inclusive ele até em off, conversando com a gente quando comemorava o título, ele dizia que principalmente esse segundo jogo teve clima de jogo de Libertadores, jogo muito truncado, jogadores mais pilhados, enfim, onde a coisa foi mais na raça do que na técnica. Então o Cruzeiro segue aí tirando lições desse campeonato estadual. No primeiro jogo já ficamos aqui praticamente uma semana falando e elas ainda não terminaram, porque no segundo jogo elas também aconteceram, né? A princípio, no lance do pênalti, do lance do Pedro Rocha com o Léo Silva, a princípio eu disse que não daria o pênalti. Depois, batendo um papo principalmente com o Juliano Bozano, eu fui convencido de que foi pênalti. Fui convencido de que foi pênalti. Então, pra mim, foi pênalti. Inclusive, Everton, na hora do lance, eu tava muito próximo da jogada. O ângulo favorecia muito, porque a câmera pega de frente, o árbitro eu tava atrás do gol do Vitor, porque geralmente nas nossas transmissões eu cubro sempre o ataque do Cruzeiro e o Igor sempre cobre o ataque do Atlético. E na hora também, quando a bola bateu na mão do Léo e vendo a reação dos jogadores, eles já sabiam que poderia, se o VAR chamasse, uma das do Atlético, eles já sabiam. Inclusive, quando o árbitro confirmou a penalidade, o Leonardo Silva sai sem reclamar, ele tenta alguma coisa ali, e depois ele conversando com alguns jogadores do Cruzeiro ali no bolo, os caras, pô, Léo, você sabe o que foi? Ele gesticulou, tipo assim, eles têm sim, o jogador sabe quando ele fez, quando ele deu margem para que o árbitro interpretasse dessa maneira, ele sabe sim. É interessante que o lance é tão complicado que eu tive a mesma opinião do Everton. Quando eu tava vendo o jogo, eu achei que não tinha sido pênalti. A impressão que a bola tinha batido na Tanto que na hora da transmissão, o Gilbert fala, não, peraí, eu tô vendo que a bola pegou nas costas. Eu falei, não, Gilbert, ela pega no braço direito do Léo. Porque essa câmera... Você tem essa impressão. Essa câmera pega depois que ela bateu na mão. A bola, ela tinha uma trajetória e foi desviada. Eu também, assim como o Androlla, eu tava de frente pro lance. Tanto é que na hora que aconteceu o lance, que foi pra escanteio, eu falei assim, foi pênalti. A bola bateu na mão do Léo Silva e
teve a trajetória desviada. É muito rápido o lance, Foi muito rápido. É muito Essa rápido. imagem que nós estamos vendo da live e que tem a famosa câmera da grua, que é a da transmissão que estava na TV, ela mostra isso, mas a transmissão do Premiere, a câmera estava de frente e mostra. Tanto é que foi a câmera também. A bola correu um pouco aqui no próximo ao cotovelo, isso. depois bateu nas costas e tal. Pessoal, não adianta. Eu tô vendo muita gente falar da questão da câmera lenta. A câmera lenta será usada em todos os lances como este que a gente acabou de ver. Como o lance do Fred no primeiro jogo. Como o lance do Fred. Se anulou no lance do Fred, se marcou no lance do Fred, que não foi gol, também foi mão dessa vez agora. É o seguinte, teve o lance do Fred, depois teve o lance do Tottenham no meio de semana, as pessoas compararam. São lances diferentes, embora na velocidade normal da câmera possa parecer praticamente semelhantes, mas são lances diferentes. Então ali pra mim corretamente anulado, o pênalti ontem corretamente de sábado corretamente assinalado, pra mim corretamente assinalado, e aí não vamos falar mais das questões do primeiro jogo porque não cabe, mas nesse jogo de sábado pra mim o pênalti aconteceu. Então, pênalti assinalado. Inclusive os próprios jogadores, como eu já disse, Everton, eles não reclamam, eles vão ali, pressionam, mas do pênalti, todo jogador que foi entrevistado, que falou após a partida, os caras sabem que foi pênalti. Eles reclamam do lance do Dedé, por exemplo, do Xará. E que depois o Cruzeiro pega e depois tem um outro lance. Inclusive o Léo teve o short rasgado, que o Igor Rabelo puxa ele pela camisa. O Igor Rabelo puxa ele de frente, né? Exatamente. Tá correndo ao lado. E o Leonardo Silva cai. A gente tem essa imagem, caso... Esse é um lance que, se for analisado de perto pelo VAR, poderia dar pênalti. E outra coisa também, na tela da live agora, ele puxa o Leonardo Silva cai. Ele toma por cima e por baixo. Porque ele Só toma que o de baixo até involuntário, porque o jogador do Atlético, mas o Igor Rabelo puxa e faz a falta. E outra coisa, Everton, a gente que tá muito próximo atrás do gol, se eles quiserem mesmo, todo escanteio vai ter uma jogada de pênalti. Porque tem um agarrão, tem um puxão na camisa, tem um contato. Claro que tem aquele contato que é permitido, que a gente sabe que é do futebol, é um esporte de contato, mas tem um agarrão, empurrão. E por aí vai. Se os caras fizerem mesmo ali, se quiserem, todo escanteio, eles podem consultar o VAR. Aí o problema é o VAR? Claro que não. Claro que não. O problema não é o VAR. Os jogadores vão precisar se adaptar. É cultura. Gente, o VAR, ele só é problema quando ele, de repente, causa um tipo de anulação num lance do time que você torce. Ô Everton, o que fica claro e que a gente precisa destacar e até falar pro torcedor, a gente que sempre tá no estádio, acompanhando os jogos, conversando diretamente com os árbitros e também com os personagens do jogo, o VAR não pode se tornar um amuleto e uma desculpa do time que perdeu. A gente viu, eu vi vários torcedores do Atlético, na parte dos camarotes do Independência, ao final do jogo, dizendo que o Atlético perdeu por causa do VAR. Não foi por causa do VAR. Na verdade, o VAR funcionou corretamente. No segundo jogo, a arbitragem foi, apesar das polêmicas, e elas aconteceram. Teve o protocolo que não existe para aplicação de cartão amarelo ali, que eu acabei, na verdade, foi excessivo ali, não deveria ter chamado. Na verdade, o próprio árbitro justifica que ele já tinha a decisão do amarelo na cabeça. Porém, ele foi acionado pelo VAR para não uma ter possibilidade que de um cartão vermelho. É a única desculpa que ele pode usar, claro. mas não ficou evidente, não. Para mim também não. Eu acho por isso que tem deveria que dar o cartão e por depois isso que troca. é melhor isso... do que não. É melhor você dar o cartão amarelo na sua convicção. E depois, na minha opinião, né? Isso mas vale deixar eu claro. Também tô de acordo. Dá o cartão na convicção do árbitro naquele lance imediato. E se tiver que fazer uma revisão, que faça essa revisão e troque. Porque a câmera ela vai mostrar o fato. Se foi cartão vermelho, beleza, ele vai aplicar o vermelho, trocando pelo amarelo, ok. O VAR aplicou a regra da forma correta. Agora, você se sustentar o jogo inteiro chamando o VAR, você dá a quem margem. Comenta, dá a quem trabalha com futebol e até ao torcedor essa margem de desconfiança. Será que tinha mesmo a intenção de dar o cartão amarelo? A gente não pode trabalhar em cima e é por isso da desconfiança. Eu falei isso aqui no último programa que participei. A gente não pode desconfiar da integridade e da honestidade das pessoas. Mas o árbitro, ele precisa também ter as convicções e não usar o VAR como muleta. Assim como o torcedor, seja de Cruzeiro, Atlético, de qualquer clube do Brasil, não pode usar o VAR como desculpa porque o meu time perdeu um jogo, perdeu um título, porque o VAR atrapalhou. E por isso, Everton, que eles deveriam sim liberar, salvo engano,
meu irmão até estava pesquisando isso, me mostrou, eu creio que não sei se é na Holanda. Acaba o jogo, eles disponibilizam as imagens e os áudios certamente vai dos acontecer caras. em breve. Porque aí sim, o cara vai falar, não, é porque eu ia dar um amarelo, mas fui orientar. Ah, não, realmente tá aqui, ó, o cara avisou pra ele e tal, esse tipo de coisa. E evita esse tipo de coisa. Mas é aquilo que você falou, Pio, concordo plenamente. Não dá pra usar o VAR de muleta, porque não foi o VAR que errou um gol embaixo do gol, como o Xará errou no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Entendeu? Então... eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu tô querendo dizer? A aplicação do VAR no primeiro jogo, o torcedor do Atlético tem razão. Sim. Houve um erro, porque o pênalti do Dedé no Igor Rabelo aconteceu. Ponto. Sim, aí no sim. lance do escanteio do segundo gol do Cruzeiro, no primeiro jogo, não é lance de VAR. Aí o problema foi com o Bandeira. Então, o torcedor pode questionar e tem razão em questionar. No segundo jogo, eu não vejo razão para questionamento. Também não. Eu não vejo razão. Eu não acho que o lance do Dedé no Tiará foi pênalti. Eu também não. Eu vendo as imagens. Não, olha, como você falou do lance do pênalti do Léo Silva, quando eu tava vendo, eu achei que tinha sido. Mas depois vê que não há o movimento de empurrão. Há a mão ali, mas não há o movimento. O Dedé, mas como quando a gente tá vendo rápido, a gente acha que é. É por isso que tem que ter o VAR. E tem um detalhe, viu, Ale? É por isso que é difícil. Os próprios árbitros explicam, por exemplo, ele tem a convicção do lance, ele manda seguir e o cara lá o lance tá sendo analisado, não, segue, tá certo o que você determinou aí dentro do campo, vai seguir. Na hora eu achei que tinha sido. Não quer dizer que pelo fato dele não ter paralisado a partida, ter ido conferir, que ele não tinha convicção de que houve ou não e que ele não foi comunicado pelo VAR também, né? Essa é uma das questões, Everton, que o Mano sempre fala, fica ali falando na orelha do quarto árbitro, para deixar o árbitro principal decidir lá dentro, né? Tem o auxílio do VAR, mas tem hora que o quarto árbitro e o cara do VAR falam tanto na cabeça do árbitro que ele acaba mudando. Então, há que se ter há o treinamento todo, o Juliano Bozan já falou isso, dos árbitros se acostumarem com isso. E se ater aos lances mais agudos. É, né? Verdade. Aqueles lances dos amarelos lá, um negócio bizarro. Sim. Aí depois é um argumento, é uma muleta que o árbitro tem em dizer depois de tudo, dizer não, é porque eu imaginei que fosse pra vermelho. Todo mundo viu que não era lance pra vermelho, né? Então, tanto que ficou repetindo, o do Edilson no Ricardo Pisão, Oliveira. Ricardo Todo Oliveira. mundo viu ali. Ficou repetindo. Então, deixa o VAR te chamar, meu querido. Não fica... E ali, um exemplo ele disso, já parou Everton. o lance, imaginando... Pra amarelo... Você perdeu 3 minutos de jogo ali para analisar 2 lances de amarelo. Um exemplo da aplicação de maneira correta do VAR foi aquele lance da expulsão do pai velho. O árbitro nem falta marcou, depois chamaram, aí ele foi, viu no VAR que realmente houve, era para vermelho, enfim, ele foi expulso. Teve até reclamação do Atlético e tal, mas pela imagem depois, todo mundo viu que ele deixou o pé, que ele foi maldoso, etc. E dessa vez, o cara ficar segurando o cartão, ele gera margem. Independente se ele estiver falando a verdade ou não, ele gera margem porque a gente não tem o áudio, a gente não sabe o que rolou ali, qual foi a conversa que eles tiveram. Então isso ficou obscuro e o torcedor tem razão de chiar.